4 lições para calar o medo e andar sobre as águas em meio a uma grande tempestade. Você já se sentiu como se estivesse em meio a uma tempestade, com o barco da sua vida próximo a afundar? Já passou por momentos onde o medo te paralisou e a dúvida fez você questionar se realmente Deus estava no controle da sua vida? Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei como é orar sem resposta, clamar sem ver mudanças e até mesmo sentir que Deus está muito distante. Você já esteve lá com a sensação de que tudo está perdido? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O meio não é o fim. Na Bíblia encontramos os discípulos em um barco enfrentando uma tempestade furiosa, sem saber o que fazer. Enquanto o mar se revolta ao seu redor, Jesus apenas dormia. Eles entraram em total desespero, como o medo fosse iminente. Mas foi esse momento de crise que eles aprenderam a verdadeira lição sobre fé. Aleluia! Neste vídeo nós vamos entender como você pode calar o medo e vencer a dúvida andando sobre as águas em meio a uma grande tempestade. Você vai descobrir 4 lições poderosíssimas reveladas diretamente da palavra de Deus para você aplicar no seu dia a dia e superar qualquer tempestade que se levante contra a sua vida. E o melhor, no final deste vídeo você terá as ferramentas para vencer o medo e caminhar com fé em qualquer situação que possa parecer impossível. Fique conosco até o final, porque Deus vai falar com você de uma forma que vai transformar a tua expectativa e te fortalecer para o que ainda vem pela frente. Aleluia! A primeira lição: a tempestade não significa a ausência de Deus, mas uma preparação para uma grande revelação. Deixa eu te falar algo. Em Marcos capítulo 34, nós encontramos uma tempestade. Amém? Naquela noite, ao anoitecer, disse Jesus: passem para outra margem. Jesus te chama para uma nova jornada. E isso é muito emocionante. Ele diz: vamos para outra margem. Mas o que os discípulos não esperavam era que uma grande ventania aparecesse, aguardasse por eles. Mas a grande revelação é: o medo e a dúvida surge quando a tempestade parece ser maior do que a palavra que Jesus deu. Mas a tempestade não é sinal de ausência de Deus, muito pelo contrário. Ela é o cenário perfeito para uma grande revelação de quem Deus é. A chave prática é: entenda que o meio não é o fim. O silêncio de Deus na tempestade é apenas um estágio, uma preparação para o que Ele quer te revelar. E quando você está em crise, não significa que Deus te abandonou. Ele está no barco, mesmo quando tudo parece calmo e parece que Ele está dormindo. Deixa eu te dizer algo grandioso e poderoso. Aqueles discípulos saíram debaixo de um comando: vão para outra margem. Isso soa como promoção, como algo grandioso que está para acontecer, onde Jesus disse: vai haver uma surpresa do outro lado. Mas eles obedeceram e foram. Mas o problema é, nós começamos muito bem grandes coisas nas nossas vidas. Nossos casamentos, nós começamos empolgados e felizes porque é o começo. O final será grandioso se permanecermos firmes no meio. É no meio que as tempestades se levantam para testar a nossa fé. É no meio que precisamos ser resistentes, persistentes e não duvidar naquele que fez a promessa no começo. Naquele que disse: vai para outra margem. Se ele disse que eu chegaria do outro lado, eu vou chegar. Eu não posso duvidar e crer de que Deus me abandonou quando Ele sustentou uma palavra ao meu respeito. Deus estava dormindo, Jesus estava dormindo no barco, mas Ele já tinha me ensinado sobre fé. Ele já te ensinou sobre fé. Ele já te ensinou que a fé vem pelo ouvir a palavra e ficar firme no que Ele diz.
Ele não disse que o mundo não teríamos aflições, pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Muitas vezes é um fato que parece que nós vamos naufragar ou que o barco vai virar, mas a nossa fé nos sustenta em meio a uma tempestade ou algo que está fora do nosso controle. Nosso papel é obedecer ao que o Mestre falou, ao que o Senhor nos disse, ao comando que Ele nos deu. A fé não é para o começo. A fé é para o meio. É quando o barco está no meio do trajeto, no meio da trajetória. Não é sobre o fim já é certo. O fim é conquistar, o fim é promessa cumprida, mas o meio é onde a tua fé está sendo provada e você está sendo amadurecido. Essa é a nossa primeira lição de hoje. Portanto, a tempestade não é a ausência de Deus, é o cenário para uma nova revelação. Aleluia! A lição 2 que eu tenho para você hoje, o medo te paralisa, é um fato. O medo te engessa, o medo te impede de avançar, de viver novos sonhos, de dar passos de ousadia, mas a fé te movimenta em direção ao impossível. Não quer dizer que você não vai sentir medo, mas apesar do medo, você avança. A fé vai precisar te movimentar em direção do impossível se você crer, se você der o primeiro passo, se você não desistir na caminhada. Aleluia! Se você não parar para olhar as circunstâncias, mas ter confiança no Deus que segura nas tuas mãos e diz, não temas. Em Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30 diz, Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse, vem. Fica com essa frase. E Jesus disse, vem. Quem deu o comando foi o próprio Jesus. A sugestão foi de Pedro, mas o Senhor concordou, vem. Foi o mesmo Jesus que disse sobre o barco, vai mais ao fundo, vai mais longe e lança a tua rede. Pedro respondeu, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Jesus disse, vem. Pedro foi. Pedro obedeceu o comando, mas ao ver o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Uma revelação para essa lição. O medo é um paralisante. Ele tira o foco de Jesus e faz você olhar para as circunstâncias, para a economia, para o casamento, para as coisas que se levantam. O medo te faz engessar e te para no meio da caminhada. E você tira os olhos de quem te fez a promessa. Ei! Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com José. Todos tinham limitações, mas eu preciso permanecer. Quando Deus fala comigo, eu preciso manter os olhos fixos em quem fez a promessa. Aleluia! Moisés era gago, mas apesar da sua gagueira, isso não foi impedimento, as circunstâncias não impediram ele de cumprir o propósito. Presta atenção, já a fé não nega as ondas, mas anda por cima das ondas. A fé é pro agora. Eu não sei o que você está enfrentando na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas emoções, no seu trabalho. Pare de se enxergar como um gafanhoto. Você é um gigante, você é um filho de Deus. A fé não nega a existência de gigantes. Aleluia! A fé vence gigantes. A fé anda sobre as ondas. Aleluia! A chave prática para essa lição é foque em Jesus e não nas dificuldades ao seu redor.
A Bíblia diz: cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia! A fé começa com um passo e é obedecer ao chamado de Deus. Foi o próprio Jesus que disse para Pedro: vem, Pedro. Meu papel é olhar para Cristo, olhar, fixar meus olhos nele e não tirar. Se começarmos a olhar tudo ao nosso redor, vamos ter medo, ansiedade, angústia e o diabo vai nos paralisar. Porque é isso que ele faz. Esse é o papel, tirar você do foco, do propósito, do que é grande, que Deus falou com você, para te distrair, para te fazer inoperante. Mas a fé começa com um passo: obedecer ao chamado de Deus. Aleluia! O medo vai dizer para você parar, mas a fé vai te empurrar, te impulsionar para avançar. Ainda que uma porta se feche, Deus abre outra. Ainda que tenham entulhado os teus poços, Deus desentulha. Creia! O medo sussurra que você vai afundar. A fé te chama a caminhar sobre as águas. Fixa isso. O medo sussurra que você vai afundar. Mas a fé te chama para caminhar sobre as águas. A nossa terceira lição é: a dúvida pode te afundar, mas o clamor ainda move a mão de Deus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo de 30 a 31, diz: Pedro, ao afundar, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o levantou. Mesmo quando a nossa fé vacila e a dúvida nos faz afundar, mesmo quando a nossa fé não passa no primeiro estágio de ser operante, ainda quando a dúvida faz com que a nossa fé vacile, o nosso clamor sincero ainda tem poder de atrair a mão de Deus para nos resgatar. Então, clame com confiança, mesmo quando você não tem todas as respostas. A fé não depende da perfeição, mas depende de uma sinceridade. Não se cale no meio da tempestade, Deus ouve o clamor do quebrantado. Portanto, a dúvida pode até te afundar, mas a fé no clamor ainda vai te resgatar. Sabe aquele tempo quando parece que as portas fecharam, você olha para a esquerda, para a direita, e aí você pergunta, como diz a salmista: de onde me virá o socorro? O teu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Essas horas nós dobramos o joelho e nós clamamos profundo e sinceramente: Senhor, vem me resgatar, salva-me. Deus, não há solução, mas o Senhor é o meu pastor. A tua palavra é fiel e eu sou teu filho. Meus amados, a Bíblia diz tão profundamente que Jesus chama a atenção dos seus discípulos por causa da sua pouca fé. E dúvida é a ausência da fé. A dúvida é acreditar que Deus não vai operar. Ou existe a possibilidade dele não estar te vendo, ele não está te ouvindo. A dúvida pode até te afundar, mas o clamor sincero, uma fé sincera, vai vir te resgatar. Aleluia! A Bíblia diz que sempre que clamarmos, Ele vai nos ouvir. Sempre. Guarde algo no seu coração. Você nunca esteve só. Você jamais estará só. Você tem um Pai. A nossa última, quarta lição é: a fé não apenas sobrevive, ela governa sobre o caos. Aleluia! Aleluia! A fé não apenas sobrevive, anota isso, ela governa
sobre o caos. Glória a Deus por isso. Em Marcos 4, versículo 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te. A verdade é que a verdadeira fé não apenas resiste ao caos. Uau! A verdadeira fé não apenas consegue sobreviver ao caos. Talvez hoje você esteja tentando sobreviver ao meio a uma situação caótica. Mas a fé que faz o impossível acontecer, a fé que ainda faz cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, morto sobreviver, ou seja, ressuscitar, essa fé consegue governar sobre o caos. Aleluia! Nós temos autoridade no reino espiritual para colocar todo o caos, toda a confusão, mandar embora. Deus é um Deus de paz. Está escrito, Ele dá a paz que o mundo não pode dar. O seu nome é Jeová Shalom. Quando você se levanta em fé, você comanda as circunstâncias ao seu redor com a autoridade que Cristo lhe deu. Portanto, na prática, declare paz sobre o seu caos. Use a sua autoridade em Cristo para calar os ventos e toda tempestade. Não se deixe ser governado pelo medo. Torne-se um governante da situação, sabendo que Deus te deu a vitória antes de você começar a batalha. Mas, pastora, como? Romanos 8 diz que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Em todas as coisas. Então, sabe a batalha que você ainda não viveu, mas vai viver? Sabe as coisas que você não sabe nem que vai viver ainda, mas as próximas batalhas que ainda surgirão, a palavra já garante que nessas você também já é mais que vencedor. Pare de duvidar da capacidade de Deus. Creia. Mas, pastora, às vezes eu não sei como crer. Use a palavra. Renove a sua mente através da palavra de Deus. Use a palavra para transformar o seu dia, a sua mente, o seu coração, o seu ambiente. Transformar você em primeiro lugar. Você é filho, você é herdeiro. Você não pode continuar com essa mentalidade. Você precisa saber a autoridade que Deus te concedeu. Davi sabia quem o tinha chamado. Davi sabia quem o tinha ungido. Ele não tinha nenhuma capacidade nele, mas Deus o capacitou. A nossa força é fraca, mas a força de Deus nos coloca de pé. Aleluia! Portanto, a fé que resiste é a fé que governa. Aleluia! Agora você tem 4 lições poderosíssimas para calar o medo e andar sobre as águas. Não importa quão forte seja a sua tempestade. Você está no meio de uma tempestade, o meio não é o fim. O medo e a dúvida podem até surgir, mas a fé que você carrega precisa ser e é muito maior do que o medo e a dúvida. Posso ouvir um aleluia? A tempestade não vai te afundar. Jesus está com você. Ele te chama para um outro nível, para outra margem, onde a paz reina e a vitória é certa. Não foi ele que mandou? Vá para outra margem. O único papel seu é obedecer. Se ele mandou para outra margem, vá. Não importa quem vai se levantar, o vento que vai soprar, o quanto o seu barco vai balançar. Se ele deu o comando, você vai chegar. Só não desista. Porque se você desiste e olha as circunstâncias, você perece. Mas se você permanece, olhando fixo para quem te fez a promessa, você já é mais que vencedor. Aleluia! Compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem de fé. Escreva aí nos comentários, minha fé é para o meio. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para mais palavras que vão transformar a sua vida. Vamos orar? Eu gostaria que você pudesse baixar a sua cabeça agora e receba essa palavra. Fé, ela só é operante quando nós recebemos.
Eu quero declarar sobre você transformação, poder, vida abundante. Eu repreendo agora todo espírito de medo. Eu declaro vida, eu falo vida para a tua casa, eu falo vida para o teu coração, vida para a tua saúde. Eu declaro o poder transformador da palavra de Deus, quebrando todas as fortalezas de adversidade contra a tua casa, tua família. Eu repreendo agora todo vento forte, toda tempestade, toda palavra contrária. Eu quero declarar uma mente sadia, cheia do poder de Deus, apta a usar a autoridade que está em Cristo Jesus. Eu declaro que a sua vida já é abundante, porque a palavra assim falou. Basta você crer no que Jesus disse. O adversário vem matar, roubar e destruir, mas disse Jesus, eu vim da vida e vida em abundância. Deus te abençoe e te guarde em cada tempestade que você possa vir enfrentar, sabendo que você já é mais que vencedor. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.